Boa tarde, sejam bem-vindos à oitava sessão das Conferências Abertas sobre Inovação, integradas neste mês de julho, o mês da inovação na administração pública. Antes de iniciarmos, solicitamos a todos os participantes que desliguem o som e as câmaras, e isto por forma a assegurarmos as melhores condições da sessão. Os participantes poderão utilizar o chat durante e após a intervenção do nosso conferencista para colocar as questões e elas serão respondidas após o final da apresentação. E isto recomendamos vivamente que façam, até porque permite que a sessão seja dinâmica, interativa e participada. Para falar sobre o tema de hoje, que é a gestão de projetos de inovação em teletrabalho, temos connosco o Diretor de Planeamento Estratégico e de Controle de Gestão e responsável pela área de serviços partilhados da ESPAP, a entidade de serviços partilhados à administração pública, e Presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, o Dr. Pedro Engrácia. Pedro, muito obrigado mais uma vez por um convite aceite e passamos-te de imediato a palavra para a tua intervenção. Abel, muito obrigado primeiro que tudo pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado também a todos aqueles que aceitaram o repto do INA para que nesta tarde se juntem a nós e falarmos aqui de forma muito breve sobre este tema que acabaste de enunciar. E eu começaria, se me permitem, por partir o elefante às fatias, porque gestão de projetos de inovação em teletrabalho é um tema muito complexo e que daria para muitas e muitas horas de conferência. Dividirei assim a nossa conversa de hoje, que será breve, em três partes. Uma parte sobre gestão de projetos, com algumas ideias base que nos nortearão depois nas seguintes considerações. Uma segunda parte sobre inovação e para também percebermos como é que a gestão de projetos pode contribuir para que o processo de inovação decorra de uma forma profícua. E por último, introduzir o vetor do trabalho remoto ou do teletrabalho, que até há 6 meses atrás era estava num horizonte relativamente distante e que hoje em dia é uma palavra que entrou no nosso léxico de uma forma que não podemos de forma nenhuma ignorá-la. Então, propunha que me acompanhassem no primeiro dos aspectos, a gestão de projetos. E começaria com esta citação de Isaac Newton. Isaac Newton disse que aquilo que sabemos é uma gota, aquilo que não sabemos é um oceano. E isso tem sido uma angústia na sociedade humana desde sempre. Tanto que muitas vezes recorremos, alguns, a mecanismos de predição, mais ou menos exatos, sobre aquilo que ocorrerá no futuro. Há essa ansiedade da nossa parte em tentar fazer com que consigamos antecipar o futuro e a gestão de projetos muitas vezes é vista como uma ferramenta de adivinhação, porque se espera que alguém desenhe um plano de projeto e entregue-o daqui a 6 meses, um ano ou 2, sem que tenha havido solavancos, desvios ou algum tipo de hesitações. Por isso, a expressão de que a ciência da gestão de projetos consiste em prever as dificuldades de execução é, sem dúvida, algo que podemos aceitar como verdade. E não só porque nós podemos de alguma forma antecipar algumas das coisas que vão acontecer, baseado na experiência anterior, mas também porque ao preparar-nos para as dificuldades que prevemos que possam vir a acontecer, estamos, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista de reação, a preparar-nos também para outras eventualidades que, embora não previstas, possam vir a suceder-nos no caminho do projeto. Mas, dito isto, a pergunta que pode ficar é, mas afinal, como definiríamos a gestão de projetos? Proponho-vos esta definição. A gestão de projetos é a tarefa de gerir a incerteza, aquilo que não sabemos, aquilo que não conseguimos prever, para alcançar um resultado, e sublinho aqui o já lá voltarei, para ir de encontro às expectativas dos stakeholders. Então, muito mais do que entregarmos um produto, muito mais que entregarmos um serviço, é procurarmos, face às incertezas que vão ocorrendo, gerar um resultado que possa satisfazer aquilo que são os nossos clientes, sejam eles internos ou externos. E isso, e daí estar sublinhada ali a expressão pode muitas vezes ser algo diferente daquilo que inicialmente nos foi pedido. Porque
e veremos também a seguir, uma das maiores dificuldades que existe é de conseguirmos saber exatamente o que é que vai preencher a necessidade que levantamos no início. Muitas vezes achamos que o problema pode ser um, e se ele não tiver suficientemente trabalhado, pode ser enganoso no seu diagnóstico, o que nos leva depois a produzir um resultado que não vai de encontro àquilo que é o que esperamos. Mas, dito isto, gostaria também de vos dizer uma coisa que me parece importante. Muitas pessoas consideram que a gestão de projetos é uma coisa da moda, é uma coisa que surgiu nos últimos 20 anos. Esta afirmação é parcialmente verdade. É verdade porque nunca, nas décadas anteriores ao ano 2000, a gestão de projetos teve o ímpeto e a publicidade que veio a ter após o milénio. No entanto, os primeiros indícios de gestão de projetos e de tratar certos empreendimentos como gestão de projetos, como projetos, vêm desde a altura da muralha da China, em que a construção foi feita de forma faseada, prevendo riscos, mitigando esses riscos e procurando otimizar os resultados. Também temos muitos exemplos no século XX. Lembro-me, por exemplo, do projeto de desenvolvimento da bomba nuclear pelos Estados Unidos, o projeto Manhattan, que foi um dos primeiros que formalmente introduziu técnicas de gestão de projetos no seu desenvolvimento. Apenas para citar alguns exemplos e para afastar a ideia de que a ciência da gestão de projetos é uma coisa recente e uma coisa, de alguma forma, perdoe-me enfatizar a expressão, da moda. Mas gostava agora de trazer-vos aqui um outro ângulo e uma outra ambição na gestão de projetos. Normalmente, e quando muitos de nós começamos a trabalhar por projetos, havia um foco talvez excessivo no triângulo âmbito, tempo ou recursos. E o tal triângulo de ferro que vos mostro agora neste slide era aquilo que balizava depois do resultado ser algo que era útil ou de algo que por alguma razão não correspondia àquilo que eram as necessidades, embora tenha sido o que tinha sido pedido pelo cliente ou pelo nosso parceiro. Nos últimos 20 anos, a gestão de triângulo tornou-se um quadrado com diversas dimensões. E gostava de chamar-vos a atenção para além das dimensões exteriores, onde se falam nas dimensões económicas, de ambiente ou sociais, às quais somos todos muito sensíveis, também há três outras que, sendo interiores à organização, são exteriores ao projeto. Estamos a falar dos benefícios gerados pelo projeto, estamos a falar dos riscos a que o projeto expõe à organização e do valor final entregue. E isto trouxe uma dimensão diferente à gestão de projetos, como digo, que deixou de ser algo meramente instrumental para ser algo tático e muitas vezes estratégico no desenvolvimento das organizações e das sociedades. Terão a pensar que exemplos é que temos disso. Gostava de vos trazer um que quase todos nós, se não todos nós, já ouvimos falar. Estou a falar da Ópera de Sydney. A Ópera de Sydney é desenhada ou fotografada o ícone da cidade e muitas vezes o ícone da própria Austrália a par dos cangurus. E é muito interessante porque este projeto, quando se for analisado do ponto de vista do triângulo das restrições que vos aparece do lado esquerdo do slide, foi um profundo falhanço, porque demorou muito mais anos do que aquilo que estava previsto, custou muito mais dinheiro do que aquilo que estava previsto e acarretou muito mais demissões do que aquelas que estavam previstas. Perdoem-me a ironia. Só para terem uma noção, o projeto começou a ser trabalhado em 1956 e só foi entregue quase 20 anos depois, em 73. Um susto. Mas do ponto de vista dos benefícios e do valor que trouxe para a Austrália e para a cidade de Sydney foi um sucesso. Portanto, naquilo que é duradouro, naquilo que é pós-projeto, foi efetivamente um sucesso. Estamos a defender com isto que os projetos possam demorar bastante mais tempo, consumir bastantes mais recursos e ter tropeções que não há problema? Não, não estamos a dizer isso.
ou cumprir o tempo, ou cumprir aquilo que são os recursos que estavam acometidos ao projeto. Dito isto, e apenas para sistematizar, a gestão de projetos preocupa-se então com a resposta a 3 perguntas. O que é que se vai fazer, não no sentido do objeto, mas no sentido de qual é a necessidade que queremos preencher. Qual é que é o problema que queremos resolver? Depois, a pergunta quem? Quem é que é o cliente? Quem é que é as pessoas que vão estar a trabalhar connosco? Quem é que é o sponsor da atividade? Quem é que regula? A quem prestamos contas? Quem são as pessoas que estão no ecossistema? E depois como? Com que recursos? Com que tempo? Com que mecanismos de controle? E ao fazermos isso, vamos estar a delimitar organizacionalmente um espaço no qual vamos poder medir, por exemplo, o risco a que estamos a expor a organização com aquele projeto. Há projetos que, quando correm mal, fazem falir as empresas mãe. Quais é que são os benefícios que tiramos com o projeto? E mais, será aquele o melhor tempo, a melhor altura para executar o projeto? Ou talvez possamos reequacionar as coisas e fazer mais tarde? Ou é algo urgente porque maximizaremos o resultado neste momento? São coisas que podemos fazer o melhor ao usarmos uma lógica por projetos. E com isso, podemos consequentemente mitigar os riscos, explorar as oportunidades e programar a iniciativa, o projeto, para o momento taticamente mais adequado. Porque isso também é importante. Nem todos os projetos são urgentes, nem todos os projetos retornam valor no mesmo tempo e alguns deles percebemos que, se forem lançados fora de tempo, causam mais problemas do que propriamente originam soluções. Comentado este aspecto, daria agora um bocadinho de atenção sobre a questão da inovação. E, para isso, gostaria de vos expor 3 definições sobre o que é inovação, em que todas elas associam duas coisas muito interessantes. Uma delas, as ideias. Por outro lado, a criação de valor, a criação de proveito, financeiro ou não, a adição de valor, a melhoria, a capacitação da organização, é o que estas definições dizem. Mas isso quer dizer que todas as ideias são boas? Bem, eu diria que todas são boas, mas nem todas geram valor. E porquê que nem todas geram valor? Será que é porque algumas são más ideias? Bem, existem 2 situações. Uma delas é que estaremos a ter uma ideia e a propor uma solução para um problema que não é o problema exato, o problema não está bem definido, ou pode ser que as ideias sejam apenas alpônderas, catapultas, para que cheguemos a melhores ideias. Deixem-me contar-vos uma breve história, se me permitem, sobre algo que aconteceu no desenvolvimento de um parque de estacionamento de um casino da costa este do Canadá. Há muitos anos atrás havia um problema com uma infestação de melgas e de outros insetos quando as águas baixavam nos lagos em volta do casino. Tornavam-se praticamente paúis e isso fazia com que surgissem muitos bichos, o que tornava muito desconfortável o acesso ao casino, imaginem, nessa situação. E no meio do brainstorming que foi criado para se resolver o problema e para pensar como é que se havia de solucionar, houve várias ideias, desde criar um parque de estacionamento longe, que usar autocarros para trazer as pessoas até ao local, num serviço privado de shuttle, enfim, várias soluções. E houve uma pessoa, já tão farta daquela sequência de ideias que aparentemente não variam a lado nenhum, que apresentou uma ideia já naquela de tentar de alguma forma parar a discussão, que foi: nós devíamos todos era pôr as pessoas a andar de submarino. Bem, a ideia em si é absurda, não é? No entanto, a ideia não foi descartada. E a verdade é que alguém pegou na ideia do submarino e disse: não, de submarino não podemos ir, mas podemos fazer um parque de estacionamento subaquático até ao nível do lago. E a verdade é que durante muitos anos esse hotel foi servido por um parque de estacionamento subterrâneo que evitava subaquático neste momento, neste caso, e que evitava
toda aquela proliferação de insetos que afetava os visitantes do casino. A ideia era absurda, aparentemente, não foi descartada e gerou uma ou outra que realmente teve valor. Mas, considerado este aspecto e percebendo-se o que é que estamos a falar quando falamos de inovação, permitam-me que vos introduza um outro modelo e que vos fale um bocadinho sobre porque é que eu acho que muitas vezes a maior geração de valor está em ideias que chamamos comuns, ideias originárias de pessoas que trabalham no seu métier e não de grandes estrategas. Este modelo que vos apresento é um modelo que é a parte inicial do design thinking e concebe o seguinte, que nós primeiro, e estamos a falar do primeiro diamante, apontando do lado esquerdo para a direita, nós primeiro devemos tentar compreender bem o problema. E só depois de compreendermos bem o problema é que podemos chegar a uma solução. Como é que podemos? Bem, podemos compreender o problema por nos debruçarmos sobre aquilo que são os dados que temos para recolher. Fazemos a análise primária, tentarmos perceber claramente e depois chegarmos ao momento em que dizemos, bem, eu agora já sei qual é que é o problema mesmo e muitas vezes não é aquele que inicialmente pensámos e então a seguir começamos numa fase de experimentação, de ideação, de procurar várias soluções, sempre numa lógica de errar barato, envolvendo poucos recursos, fazendo coisas de baixa escala e envolvendo sempre as pessoas no terreno e permitindo assim chegarmos a uma altura em que temos uma solução comprovada, sempre de baixo custo, que depois pode ser disseminada se for aprovada. E aqui gostava-vos de contar também um exemplo breve sobre uma situação que aconteceu nos Estados Unidos na década de 60. Uma grande cadeia de hotéis tinha um problema. Tinha frasquinhos de gel de banho muito apelativos e de shampoo. E toda a gente sabe que um frasquinho de shampoo ou de gel de banho pequeno e todo maneirinho é uma boa recordação para levar para casa. Pelo menos os hóspedes desse hotel achavam que sim. E a questão foi como minimizar essa perda por parte do hotel. Houve uma reunião do board e decidiram-se várias coisas. Pensou-se em amarrar com algum tipo de suportes os dispensadores à parede, pensou-se em construir propositadamente nos lava-mãos um equipamento para fazer dispensa do sabonete e do shampoo, enfim, várias e todas elas ideias muito caras. Até que um dos membros do board disse, bem, e porquê que não vamos lá abaixo à subcave falar com a pessoa do armazém que está habituada a lidar com isto já por 40 anos? E então, se eu toda a administração do hotel, elevador abaixo, resto de chão, subcave, e entra no armazém, e imaginem a cara do senhor que deve ter pensado, eu devo ter feito alguma coisa, vão-me despedir, não é? E é muitas vezes a percepção que temos. E então, o que, contada a história, o senhor diz, isso é um problema, eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas está a acontecer, nunca dispensamos tantos shampoos. E então, e o senhor tem alguma solução para pôr? Eu disse, olha, senhor diretor, a melhor forma para mim das pessoas não furtarem os shampoos é nós pormos as frascos do shampoo nos quartos, mas sem a tampa. Uma ideia simples, fácil, disruptiva e que conduz a bons resultados. Dito isto, vamos falar brevemente sobre teletrabalho e só tinha aqui 3 ou 4 ideias para vos proporcionar. A primeira é que o teletrabalho e o trabalho remoto permite-nos a redução de custos, permite-nos ter o alargamento do campo de recrutamento, permite-nos o aumento, é um fator de coesão territorial porque permite que trabalhemos com pessoas de qualquer zona do país, com melhores ou pior acessibilidade, próxima ou distante, e permite uma maior articulação comprovada entre a vida pessoal, familiar e profissional. Mas tem alguns desafios. Um deles é o da colaboração e da comunicação de forma efetiva e eficaz. Nem sempre é possível, estamos dependentes das plataformas. Também há uma maior necessidade de reporte para percebermos o progresso e o desempenho. Não estamos a viver com as pessoas na mesma sala, é diferente. Depois, nem sempre as pessoas estão aptas em termos de soft skills e também de skills tecnológicos para participar nesta modalidade. E por último, há uma dependência das infraestruturas técnicas e tecnológicas que
apesar de ser muito fiável dos nossos dias, ainda assim, de quando em vez, prega-nos algumas partidas. Deixo-vos aqui a apresentação, depois vai ser partilhada, uma checklist de algumas coisas que devemos ter que nos preocupar quando estamos a escolher ferramentas de suporte à gestão de projetos nesta modalidade, e gostaria de terminar com aquilo que para mim são os 7 pontos-chave para que os projetos de inovação em teletrabalho possam correr de uma forma suave e com sucesso. Por um lado, o suporte de topo e o comprometimento de todos na equipa. Depois, a existência de expectativas realistas e de comunicação clara dessas expectativas. A existência de competências nas ferramentas colaborativas e de comunicação, que foi um dos pontos que apontamos anteriormente. A existência de ética e confiança na equipa. O envolvimento ativo do cliente, do destinatário do serviço. A estabilidade da composição da equipa de projeto. E, por último, o gestor de projeto deve ter competências e poderes clarificados para que as coisas possam ser tratadas de forma ágil e rápida. Com este slide termino a minha apresentação. Quero agradecer a vossa atenção, espero ter sido claro. Estou aberto a todas as perguntas e comentários que achem pertinentes. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Percebeu-se claramente que haveria necessidade de tempo e de espaço para desenvolvimento de muitas mais ideias que apresentaste. Nós temos agora a oportunidade de acolher perguntas por parte dos participantes para colocar Pedro em graça e para também ouvir a opinião dele sobre algumas questões que entendam pertinentes. De todo modo, gostaríamos desde já de início, Pedro, colocar-te uma questão muito direta. É esta uma forma, uma ferramenta privilegiada de promoção transversal da inovação na administração pública? Estou certo que sim. E começaria por alguns dos pontos que apontei ali, que têm a ver com a flexibilidade e com a possibilidade de trabalharmos com pessoas que noutra situação muito difícil faríamos. Não é? Eu tenho histórias de há 5, 6 anos atrás em que fazíamos viagens de 3, 4 horas até ao norte, ou até ao Porto, ou até ao Minho, para termos uma reunião de 1 hora ou 2 horas e depois voltar para baixo. Porque era impensável fazê-lo de forma remota. Hoje em dia enraizou-se o conceito de remoto e, portanto, nós sentimos quase tão produtivos e muito à vontade trabalhando neste mecanismo que é o de remoto. Essa, julgo, é uma das grandes vantagens desta transformação a que fomos forçados nos últimos tempos. Depois, parece-me que quando trabalhamos num mecanismo de teletrabalho e constituímos equipas colaborativas desta forma, estamos a combater claramente algum tipo de erosão territorial que possa existir em algumas zonas mais afastadas. Neste momento conseguimos facilmente colocar uma equipa a trabalhar com pessoas do norte, do sul, da beira interior, dos Açores e da Madeira, com a mesma facilidade com que colocamos a trabalhar 2 pessoas que trabalham em gabinetes contíguos. Portanto, eu diria que sim, é definitivamente uma ferramenta que temos que usar e que estamos a usar muito, pelo que eu sei, nos últimos tempos. Portanto, se bem interpretamos, fazer mais, melhor, mais rápido e com menos recursos é, ao fim e ao cabo, também algo que a gestão de projetos de inovação em teletrabalho pode responder, nomeadamente a estas exigências. Sem dúvida, começamos pela parte material, ao não existirem tantos custos com deslocações de tempo gasto e de recursos gastos aí, estamos desde logo a ser mais eficazes e sendo mais eficientes. Por outro lado, existe a possibilidade de fazê-lo juntando pessoas que de outra forma não estariam disponíveis, infelizmente, para essa ação. Portanto, eu diria que a gestão de projetos de inovação neste mecanismo, neste regime, se preferirmos, é algo que pode ser potenciado e pode ajudar muito ao desenvolvimento da administração pública central, mas também da administração pública local em todo o país. Muito bem. Pedro, o que é que faz ou o que é que caracteriza uma boa equipa de projeto de inovação em teletrabalho? Eu diria que a primeira característica tem que ser a paixão. Não é? E para quem me conhece perceberá o que é que eu quero dizer com isto, porque é assim, quando nós acreditamos na missão e quando levamos as coisas a peito, isso ajudar-nos a vencer alguns problemas que possam existir ainda em termos de imaturidade, quer em termos tecnológicos, quer em termos de coordenação. E portanto uma equipa que seja apaixonada, que seja orientada ao resultado
e que esteja disponível para mostrar a resiliência que é importante nestas situações, certamente que vai ter sucesso. Não precisamos de pessoas que sejam experts em tecnologia, nem pessoas que tenham soft skills muito particulares. Precisamos de pessoas que estejam determinadas em atingir o sucesso e entregar aquilo que é o valor que foi previsto para esse projeto. E se as tivermos juntas a trabalhar, as coisas acontecem e acontecem muito facilmente. Um ponto que já referiste, mas que gostaríamos também que partilhasses connosco com algum aprofundamento, é que esta forma de trabalho, este modelo de organização de trabalho, permite também desenvolver a atividade de uma forma colaborativa, transversal, que pode inclusivamente ir buscar para a sua colaboração, para a sua intervenção, pessoas e competências em diferentes áreas, diferentes setores, em diferentes especialidades. Achas que isso é execuível? Pode-se tornar uma forma corrente de desenvolver este mesmo trabalho, quase sem, não exagerando, mas quase sem algumas circunstâncias limites organizacionais? A pergunta tem duas dimensões. Tem uma dimensão mais da organização do trabalho, eu diria que sim, obviamente. A transformação a que fomos obrigados durante a pandemia ajudou-nos a quebrar algumas barreiras que existiam e permite que sejamos hoje muito mais ágeis e possamos, como dizias, integrar pessoas dos diferentes quadrantes, das diferentes formações e até fazer uma coisa que antigamente não, se calhar não acontecia muito, que é pedir a uma pessoa para colaborar num projeto durante 4 ou 5 horas só para dar opinião sobre um assunto. Antigamente não se fazia isso, não é? Porque agora basta fazer uma chamada, uma videochamada e é fácil de acontecer. Sobre a parte, digamos, mais organizacional e sobre se é possível, eu acho que sim. Eu tenho assistido em alguns grupos a que tenho o privilégio de participar, de ver uma grande transformação também nas lideranças no setor público. Não foi só as equipas que mudaram, não foram só os gestores de projeto, não foram só as lideranças intermédias, mas também as de topo. E vejo uma abertura muito grande para haver uma colaboração e para haver um suprir de recursos que por vezes são vitais para que o projeto avance. Portanto, eu diria que sim, a transformação e a mudança está lançada, vemos as nossas lideranças a rebocarem esse mesmo espírito de mudança, está tudo reunido para que possa acontecer. Muito bem. Pela experiência extensa que tu tens, não só a gerir projetos, mas também participar em estruturas que têm uma visão mais alargada e mais transversal sobre a gestão de projetos, quais achas que são os aspectos onde nós poderemos ainda melhorar significativamente no que diz respeito ao contexto da administração pública? Eu acho que continua a ser necessário que avaliemos melhor os projetos que lançamos. Eu foquei aqui um bocadinho a questão da compreensão clara do problema. Nós precisamos, não estou a dizer que seja uma situação transversal nem genérica, mas acontece, às vezes não haver uma percepção clara de qual é o problema e haver alguma pressa em tentar gerar uma solução. E se geramos uma solução para um problema que não foi o corretamente diagnosticado, nós não estamos a arranjar uma solução, estamos a criar outro problema ao lado do problema que já tínhamos. E esse é um trabalho que tem sido feito com alguma persistência por parte de algumas entidades públicas, mas eu acho que ainda há espaço para melhorar e espaço para termos mais calma, para não investirmos logo, para fazermos a tal experimentação, para tentarmos perceber a custo baixo se conseguimos que aquela solução seja verdadeiramente a solução para o problema, ou só é só uma boa ideia, mas uma ideia que está a ser aplicada a um problema que não é aquele para o qual ela é a solução. Ok. Pedro, temos uma questão da audiência de um dos participantes, melhor dito, de uma das participantes, Margarida Borges, e ela indica que todas as características, e põe entre parênteses a paixão, também moldam em igual escala o trabalho não colaborativo, o trabalho presencial e o trabalho não inovador. E depois questiona diretamente, afinal, o que traz verdadeiramente novo o trabalho de projeto inovador e desenvolvido remotamente?
A pergunta é muito boa. Separarei nas 3 áreas de intervenção que tentei dividir a minha apresentação. O trabalho por projeto permite que nós percebamos exatamente o que é que estamos a fazer, qual o custo e quais os resultados e consequências desse investimento. É como se criássemos uma pequena caixa temporária dentro da nossa organização, onde percebemos aquilo que é investido e aquilo que são os resultados que daí surgem. Portanto, é uma forma de organizar o trabalho, existem outras, mas é uma que tem provado como muito eficaz e que muito ajuda à gestão de topo na priorização. A questão da inovação. A inovação tem a ver com quebrar barreiras, não é? Tem a ver com aplicar ideias e trazer ideias novas para resolver problemas que muitas vezes já persistem na organização por muitos anos. E aqui, eu quando contei aquela pequena história sobre o hotel, é também para tentar passar uma ideia que é, muitas vezes, a solução está entre as pessoas que operam, entre as pessoas que trabalham, à secretária, entre as pessoas que fazem o atendimento ao público, está no guarda de giro, que faz polícia de trânsito ou que vigia o nosso bairro, porque são as pessoas que, embora talvez não tenham grande formação na área de inovação e, portanto, não conheçam os modelos, são as pessoas que conhecem o negócio, são as pessoas que vivem no dia a dia e que, por isso, têm um insight muito maior sobre aquilo que está a acontecer e, portanto, pode ajudar, tal como o outro senhor ajudou, por dizer que a solução bastava ser tirar a tampa dos shampoos e dos gels de banho. O teletrabalho. O teletrabalho é uma mecânica, podia dizer assim, não queria usar a palavra modelo de trabalho, uma forma de trabalharmos, para a qual fomos um bocadinho empurrados com a pandemia, todos nós reconhecemos isso, mas com a qual aprendemos a viver, aprendemos rápido e conseguimos maximizar o seu valor. Até há uns tempos atrás, como eu contava há pouco, sempre que pensávamos ter uma reunião com uma entidade que estava noutra zona do país, era um problema. Porque era impensável fazê-lo na altura, Skype, que era a ferramenta que estava mais divulgada. Hoje em dia, toda a gente aceita que uma reunião, mesmo de topo, nas organizações, seja feita por essa via. E há aqui um ganho grande, em termos económicos e de tempo, por usarmos este meio. Obviamente que também se perdem coisas, porque a comunicação fica um bocadinho menos rica, temos os malditos cortes que de vez em quando acontecem na ligação, são esses problemazinhos que vão acontecendo, mas aí entra a resiliência e a paixão, porque se nós estivermos determinados em avançar, as pequenas coisas que vão surgindo, nós ultrapassamos-las e somos tolerantes para com elas. Se formos pessoas que não estamos tão motivados para esse tipo de mudança, inevitavelmente vamos valorizar os problemas que temos e com isso não vamos conseguir avançar. Espero ter respondido. Se não, por favor, volta ao chat e ajude-me a direcionar a resposta. Sim, mas num tempo recorde. Só temos mais tempo para 2 questões para finalizarmos. Pedro, qual é o papel da experimentação neste âmbito que estamos a falar da gestão de projetos de inovação em teletrabalho? Eu, eu usaria, se calhar, uma imagem de um anúncio publicitário que havia há uns anos, não é? Que era o teste do algodão. Não é? A experimentação é no meio do processo do teste do algodão, porque é assim, nós podemos perceber exatamente qual é o problema, podemos ter ideias brilhantes para resolver o problema, mas temos que experimentar, temos que testar. Temos que testar até em vários ambientes, com populações diferentes, em situações diferentes, porque cada vez mais, cada euro que nós gastamos do Orçamento de Estado é um euro que não está a ser gasto na saúde, que não está a ser gasto na educação, que não está a ser gasto na segurança. E, portanto, nós temos que ser responsáveis por cada euro que gastamos. Não vamos parar daquilo que fazemos, não vamos ter medo. Mas temos de certeza que fazer uma coisa que é, ou melhor, ter certeza de que cada euro que investimos é bem investido. Como? Testando a baixo custo, investindo pouco tempo dos nossos colegas, por forma a que tenhamos, no fim, a solução mais robusta possível para depois fazer a aplicação. E por isso, eu diria que é fundamental recorrermos cada vez mais à experimentação, cada vez mais ao teste em pequena escala das soluções que preconizamos. Pedro, eu ficaria quase com esta mensagem que apresentaste, metafórica, que é bem ilustrativa e feliz, mas gostava só de colocar uma última questão para uma resposta de 10 segundos.
Coloca, por favor, uma mensagem de desafio a todos os participantes que estão aqui conosco relativamente ao facto de se envolverem em projetos de inovação que possam fazer a diferença nas suas entidades públicas. Eu acho que aquilo que podem fazer é olhar à vossa volta, perceber aquilo que vocês acham que não está bem, e muito mais do que termos uma atitude de talvez resignação ou de alguma forma pensarmos, olha, não muda, pensarmos que podemos ser ativos nessa transformação e procurarmos encontrar soluções para esses problemas e propô-lo, porque tenho a certeza que a maior parte das vossas FIAs estarão abertas a ouvir-vos e que a médio prazo algumas dessas vossas ideias, que podem ser tipo tirar a tampa do shampoo, vão para a frente e vão resolver muitos dos problemas que nós temos no setor público. Por isso, não se coíbam, sejam corajosos e proponham soluções, porque elas vão ser implementadas e vão trazer sucesso às organizações e a Portugal como um todo. Muito obrigado, Pedro. Antes de encerrarmos, informamos que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal do YouTube da Inovação AP. Informamos ainda que amanhã, dia 24 de julho, às 15 horas, teremos uma nova conferência aberta intitulada Economia e Inovação, e em que será a conferencista a Diretora-Geral das Atividades Económicas, a doutora Fernanda Ferreira Dias. As inscrições podem ser feitas no site do INA, em ina.pt. Destacamos ainda o facto de poderem aceder ao guia para a gestão de projetos em teletrabalho, que foi realizado no âmbito do Plano de Trabalho Colaborativo, e que podem aceder a ele exatamente no mesmo site do INA. E, por último, agradecemos a presença de Pedro Ingrácia e todos os participantes. Muito boa tarde para todos e esperamos encontrar-vos na próxima sessão. Boa tarde. Boa tarde e muito obrigado.